e versículo 14. Presbítero meu está chegando, Pai do Senhor. Pai do Senhor, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu Graças a vou, Deus. eu vou ler o versículo primeiro, que eu não sei se você ouviu, o primeiro versículo que a gente leu. Sim, eu vi Provérbios, né? Não, 1 Coríntios 15, 33, você viu? Ah, sim, sim, Que é, certo. não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso. E Provérbio 19, 14, que diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Amém? Amém. Certo. Então, 1 Coríntios 15, 33 diz, preste bem atenção, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbio 19, 14 diz, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Amém? Amém. Presbítero Meuso, faça aí uma oração para nós iniciarmos o nosso bate-papo nessa noite. Em nome de Jesus. Muito bem. Quero primeiramente saudar a todos com a paz do Senhor, todos os nossos amigos, irmãos que estão conosco nessa noite e dizer que é um prazer, Evangelista Mozart, mais uma vez a gente está aqui interagindo, né? Nessa noite abençoada e vamos orar ao Senhor para que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede e nessa noite estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Ser conosco nessa noite, abençoando as nossas vidas e também a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar nessa live. Que o Senhor possa, como sempre, falar aos nossos corações e que possamos sair, terminar essa live cheios da tua graça e da tua misericórdia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Presbítero Meuso, eu estava falando que a questão principal do presbítero Naldo não está presente conosco, que a gente trabalha geralmente nós três. A questão é que ele se submeteu a uma cirurgia. Acreditamos que a maioria dos porto-calvenses já tenha conhecimento, não é isso? Tenha Isso. conhecimento que ele se submeteu a uma cirurgia. Mas, no entanto, nós acreditamos que com a ajuda de Deus e com a ajuda das orações dos irmãos, o presbítero Naldo provavelmente estará conosco na próxima live, se assim o nosso Deus nos conceder. É isso? Mas ele está aí, viu? Ele Ele, está ele, acompanhando, ele ele já está deu aí, acompanhando? já saudou com a paz do Senhor, já vi aqui, um abraço para o nosso irmão, amigo presbítero Edinaldo Paulo de Guzmão, que está nos acompanhando, e é sempre um prazer e dizer que ele está fazendo falta aqui nessa noite, né, Mozart? Ah, é verdade. Presbítero Naldo, eu costumo dizer, irmão Meuse, que ele é um irmão que completa os irmãos que eu tenho. O presbítero Amém. Naldo, para mim, é uma pessoa formidável, que conheci depois de nós sermos cristãos, mas se tornou. Eu posso dizer abertamente, eu tenho mais proximidade com ele do que com meus próprios irmãos. Ele é uma pessoa, para mim, formidável. Eu não sei se eu sou o mesmo para ele, mas ele, para mim, ele é fantástico. É uma pessoa fora de É. série, Ele é um em nome irmão, de é um Jesus. amigo, e é um irmão, um amigo, na hora certa e nas horas incertas. E se a gente for falar dele, essa live aqui não vai dar tempo, não. E daqui a pouco a gente vai estar aqui. Eu já estou ficando meio vermelho. Daqui a É, pouco ele, a gente vai se ele, emocionar, é, é verdade. ele é um amigo, um irmão, uma pessoa formidável. Né? O Naldo, a gente não tem o que falar, não. É um amigo e um irmão, É né? verdade. É Mas vamos muita lá. verdade. Vamos lá. Presbítero Meuze, nós estamos com um tema hoje, um tema bem sugerido. Eu já disse aos amados irmãos que coloquei aí na tela o meu número do meu telefone no WhatsApp. Se eles quiserem fazerem pergunta
aqui pelo site mesmo, pela live, pode ser feita, certo? Mas se eles não quiserem, eles podem fazer a pergunta direto aí no meu WhatsApp, nesse número que está aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, certo? A gente vai respondendo. Mas, enquanto isso não chega, nós queremos, já com o presbítero Meuse, que o presbítero mesmo nos deu aí uma saudação e no sentido do texto ou do conteúdo que nós iremos falar nessa noite, fazendo assim uma introdução com relação ao namoro, né, o namoro cristão à luz da Bíblia Sagrada. Amém? Primeira pergunta que eu tenho para você já começar aí pensando. A Bíblia fala de namoro? Com você, presbítero meu. Mas a gente sabe que, pesquisando na Bíblia, a gente não vai encontrar a palavra namoro na Bíblia, diretamente. Por quê? Porque essa palavra namoro, esse assunto namoro, é um conceito muito recente. Então, não é da época de Jesus, da época do Novo Testamento. Não existia essa forma como nós falamos hoje, como conhecemos hoje. Então, na Bíblia, a gente não vai encontrar essa palavra namoro. A Bíblia fala de relacionamentos, né? A Bíblia fala de relacionamento entre amigos, a Bíblia fala de relacionamento entre irmãos em Cristo, entre noivos, a Bíblia fala de relacionamento entre noivos e, claro, entre casados. Mas a palavra namoro nós não vamos encontrar na Bíblia. Agora, nós podemos retirar da Bíblia princípios teológicos que podem nos ajudar a entender o que é que Deus espera de quem realmente está num relacionamento de namoro. A Bíblia vai nos ensinar, mas nós não vamos encontrar essa palavra namoro na Bíblia, de forma alguma. Entendi. Presbítero Meuse, mas assim, por que você acha que a Bíblia não fala assim, sobre namoro? Por que você acha que a Bíblia não fala? Sim, no sentido mais amplo. Eu sei que o senhor já deu uma pincelada, mas você poderia, assim, complementar alguma coisa a mais? Por que a Bíblia não fala assim? Eu sei que você falou, porque é uma palavra nova. Eu acredito que a época, vamos para o Novo Testamento, não existia, o que existia era o noivado propriamente dito. Era um compromisso muito mais formal, um compromisso muito mais sério. Não que o namoro não seja sério, a gente vai ver alguma coisa aí. Mas eu acredito que por conta do compromisso, a questão do noivado, que era a prévia, né, para o casamento em si, para as bodas, então eu acredito que essa parte aí, essa antes do noivado, né, que é o namoro, eu acredito que a Bíblia não fala por conta disso, porque os compromissos eram assumidos de uma forma mais direta, rápida, né, para chegar ao casamento, muitas vezes em forma de contrato, né? Então eu acredito que não fala por conta disso. Não tinha o que a gente vê hoje, né? Essa forma de relacionamento que a gente vê hoje, a época da Bíblia não existia. Você sabe que muitos casamentos, muitos noivados eram feitos a respeito de contratos, né? Então, era uma cultura totalmente diferente da nossa hoje, né? A cultura oriental. Muito bem. Presbítero Meus, dando continuidade à questão de perguntas, né? Perguntas que hoje, infelizmente, está eu e o senhor, e parece que aquela sintonia que nós tínhamos entre eu, o senhor e o presbítero Naldo, parece que eu estou assim um pouco quebrado, entendeu? Estou assim um pouco quebrado. Mas não explore muito, não. Estou assim um pouco... Vá devagar aí, o presbítero Naldo não está aqui para me ajudar, não. Estou assim um pouco quebrado. Mas, presbítero Meus, a gente estamos vivendo uma época, né, de tudo ser avançado, tecnologia avançada, né? Tecnologia avançada, conhecimento avançado, enfim.
tudo hoje é assim um pouco apressado, não é verdade? É verdade. No seu ponto de vista, na atualidade que nós estamos, como deve ser o namoro cristão? Assim, uma pincelada de uma forma geral. Como é que deve ser esse namoro? Deve ser no sentido que nós estamos vivendo hoje, que tudo é apressado, né? Hoje as coisas assim, tem uma informação hoje, amanhã temos informação diferente, e quem não estiver informado, parece que perde o fio da meada. Aí, do seu ponto de vista, como deve ser um namoro cristão? Deve ser baseado ao igual que nós estamos vendo hoje? Veja bem, a gente frisa essa palavra namoro cristão. Aí quando a gente fala a respeito da palavra cristão, coloca esse termo no assunto, é bem verdade que a gente faz uma separação, né? A gente Uhum. faz algo que é como se tivesse diferenciando do namoro secular. Né? A realidade é Isso, essa. com certeza. Existe, existe a questão do namoro secular, que acho que a gente não vai muito entrar nesse caso aí, não é muito nosso interesse. O nosso interesse é mostrar à luz da Bíblia a questão do namoro cristão. Como é que um cristão deve se comportar com relação ao namoro, ao seu relacionamento. Então, eu vejo algumas coisas assim, algumas observações com relação ao namoro. Primeiro, que o namoro ele deve ter um objetivo. Pode ser que alguém não concorde, mas um relacionamento, o namoro, ele deve ter um objetivo, que é Segura aí, o segura casamento. aí, segura aí, segura aí, segura aí. Você disse aí que o namoro deve ter um objetivo. Eu vou fazer aqui Isso. exatamente. Segura aí, segura aí. É, Você acha que no meio cristão, como o senhor falou, né, em relação a lá, no meio cristão, vai ter algum namoro sem objetivo? Você fala agora o que é objetivo e depois o senhor explica se tem algum namoro no Bom, cristianismo, em nosso o, meio, sem objetivo. falando do objetivo, o relacionamento romântico ele deve ter um objetivo que é o casamento. Isso aí, sem sombra de dúvida. Isso não quer dizer que todos os namoros vão dar em casamento, mas não se deve iniciar um relacionamento para se divertir, né? Para ter uma forma de divertimento, para ver no que vai dar, ou porque todo mundo namora, eu tenho que namorar também. Não, o cristão ele deve ter um objetivo, até porque o casamento ele se inicia, ele se concretiza, mas teve um começo lá que foi a fase do namoro. Então, ninguém conhece uma pessoa hoje e casa amanhã. Aí tem que ter esse objetivo. Aí eu repito, isso não quer dizer que todos os namoros vão dar em casamento. A gente sabe que, mas o objetivo é esse. Aí você me pergunta, será que todos eles têm o objetivo? Deveria ter. Cristão deveria ter esse objetivo. Quando iniciar um relacionamento, não iniciar, primeiro, só para ver no que vai dar. Segundo, porque quero me divertir. Terceiro, porque todo mundo tem uma namorada ou um namorado, eu tenho que ter também. Não. Tem que ter um objetivo, é uma coisa séria, né? Uma coisa séria. Então, às vezes a pessoa minimiza esse relacionamento chamado namoro. Mas ele é de suma importância, evangelista Mozart, porque é a fase do conhecimento, onde os dois, o casal, vai começar a se conhecer, lembrando que desse relacionamento pode existir uma união que ela vai ser para sempre. Então veja a seriedade do namoro, não é? Não se namora por namorar.
dali, à medida que vai passando o tempo, deve sair um relacionamento que vai ser para o resto da vida, né? Que vai ser algo até que a morte separe. Então, não pode minimizar ou levar isso na brincadeira, ou apenas como um divertimento. Então, o cristão ele deve ter esse objetivo. É a minha visão. Se o senhor concorda ou se o senhor pode complementar? Ah, com certeza, suas palavras foram sábias, né? Sábias mesmo, que namorar faz parte do cotidiano de todo ser humano nos dias atuais. Antigamente, como foi falado aí, nas culturas hebreias, a gente sabe que não existia o namoro que existe hoje. Os pais era quem escolhia, né, os namorados, Sim, né? Escolhia as sim, namoradas. Nem ela tinha direito de escolher com quem ia namorar, né? Quem escolhia eram os pais. É isso? E havia aquele sim. dote e tal, e etc. Mas não entrando nesse lado da cultura, né, da cultura da época, já sabemos que todo namoro deve ter um objetivo, certo? Já aprendemos que, mesmo no meio cristão, existe namoro sem objetivo. Presbítero Meusi, quando se namora sem objetivo, há algum risco? E quando namora com objetivo, há risco também? Eu acredito que o senhor entende o que eu quero perguntar. Olha, quando se namora sem objetivo, é o risco de não dar certo. Né? Eu acredito que o risco é de não dar certo. Porque tudo que a gente faz, Evangelista Mozart, sem um objetivo, sem uma base, sem uma visão, sem um norte, tudo que a gente faz aleatoriamente, é algo que é frágil, frágil, será fragilizado. Né? As primeiras barreiras ou tempestades ou ventos que se levantarem, com certeza vai, vai fazer ruir aquilo ali, porque não tem um objetivo, não tem uma base, não tem um compromisso, não tem uma seriedade. Né? Então, se não tem um objetivo, não tem essa solidez, mesmo sendo jovem, mesmo sendo aquela coisa que ainda está começando muitas vezes, né? Mas se não tem um objetivo, uma solidez, a tendência realmente é ruir, não vai para frente. Eu acredito que sim. E quando tem objetivo, pode sim, lá na frente, acontecer alguma coisa que o casal possa ver que não era aquilo realmente que eles queriam, não era daquela forma, e serão maduros o suficiente para parar por ali, continuar uma bela de uma amizade, né, sem resquícios de mágoa nem nada, e tocar para frente. Não é uma coisa premeditada, não é algo que você vai começar e dizer, não, aqui a gente já começou e. Não. Existe, você sabe, e eu, todos que estamos ouvindo, sabem que relacionamento de pessoas é algo que. Certa feita eu vi um pastor dizendo, e eu achei interessante, que só Deus, só a mente de Deus seria capaz, veja o que ele falou, só a mente de Deus seria capaz de colocar duas pessoas debaixo do mesmo teto, com pensamentos diferentes, com coisas diferentes, e fazer com que eles convivam harmoniosamente e aquilo dê certo. Isso ninguém, nenhum ser humano teria essa mentalidade que Deus teve, que Deus tem de fazer isso. Né? Então, assim, Entende? mesmo que tenha objetivo, eu acredito que lá na frente, algo que não estava nos planos e eles resolveram parar e significa dizer que tem gente que termina um namoro e arruma um inimigo, né? Mas não é assim. Continua É verdade, uma bela de uma amizade, né? é verdade.
Eu, endossando o que o senhor falou, que boas palavras, quando namora sem objetivo, a tendência é não dar certo. Não quer dizer que não dê, mas a tendência é não dar certo, pois está sem compromisso, né? Está sem compromisso. Quando se namora com objetivo, tem tendência de dar certo. Mas como o senhor falou, não quer dizer que é 100% garantido, né? Porque são seres humanos com pensamentos e ideias diferentes. Mas o evangelista Berinaldo, ele tem uma pergunta a fazer. Evangelista Berinaldo, pode fazer a pergunta aí no chatzinho que a gente tenta responder. Fique à vontade. Presbítero Evangelista Berinaldo, pode fazer a pergunta. Mas, enquanto o Evangelista Berinaldo não faz a pergunta, o presbítero Meusa, é uma pergunta que não quer se calar, viu? Ela não quer se calar. Certo? É uma pergunta que não se cala nos dias atuais. Geralmente, em todos os congressos, geralmente se faz essa pergunta. É pecado uma pessoa cristã namorar com uma pessoa cristã de outra igreja? Entendeu? Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus. É errado, é pecado eu namorar com uma pessoa da igreja presbiteriana? Eu acredito que não, moça. Na minha concepção, eu acredito que não. Se eles professam a mesma fé em Cristo, se professam a mesma fé em Deus, eu acredito que não. Acredito que não seja. Na minha concepção, acredito que não seja pecado. Porque eles professam a fé em Cristo, né? São cristãos, são crentes, apesar de ser de denominações diferentes, mas denominações sérias, que defendem a bandeira do Evangelho, que crê na Bíblia, na palavra de Deus como inerrante, como tem Cristo como seu suficiente Salvador. Então eu acredito que não seja, não. Na minha concepção, acho que não. Mas aí você aconselharia um jovem cristão da Assembleia de Deus namorar com uma outra jovem cristã da igreja de outra denominação? Você aconselharia? Olha, aconselhar eu acredito que ninguém vai. Se você está na sua igreja, você não vai dar um conselho. Mas, se eles iniciarem um relacionamento, a gente endossa e vê o que é que vai acontecer mais na frente, né? Eu estou falando de igrejas sérias, né? Eu Igrejas estou que entendendo. professam a Eu fé estou em falando de Cristo. igreja cristã, não estou falando, Isso. né, não estou Igrejas falando que outros tipos de denominações. professam. Eu não sei qual a sua opinião com relação a isso e eu gostaria até de ouvir também o que é que o senhor diz com relação a isso. Na minha opinião, de acordo à Bíblia, na minha opinião, de acordo à Bíblia, a Bíblia diz que quando Isaac, né, foi buscar a sua namorada, na época que não era casado, ele buscou em que tribo? Ele foi orientado a buscar em que tribo? Na mesma tribo, e não em tribos diferentes. Eu compartilho com a sua resposta. Eu acho que o crente da Assembleia de Deus deva, não é obrigatório, é óbvio e evidente, namorar com uma pessoa da mesma denominação, ou seja, da mesma tribo. Por quê? Porque ele já sabe os costumes e as doutrinas da igreja que ele participa. Certo? Que ele participa dos movimentos tal que ele participa, e eu acredito que seja bem mais ajustável para que esse relacionamento ele possa conduzir-se à frente. Vou dar um exemplo. A nossas igrejas ela tem por costume, né? Se namorar, a se vestir, o homem com um tipo de roupa e a mulher com outro tipo de roupa. Embora que nós estamos vivendo um tempo bem evoluído. E o jovem da nossa igreja vai namorar com outra igreja que tem outros costumes diferentes.
eu acredito que vai haver um certo impacto no modo de liturgia da igreja, certo? Mas, presbítero Meuser, como as nossas igrejas hoje, foi a pergunta que o evangelista Berinaldo fez aqui, está lidando com esses namoros mistos que existem na nossa igreja? Pessoas cristãs namorando com pessoas não crentes. Qual é a atitude hoje das nossas igrejas? Essa foi a pergunta do evangelista Berinaldo. Presbítero Meio, o senhor me ouviu? Nesse caso aí, eu gostaria de que o senhor respondesse ao evangelista Berinaldo essa pergunta, uma vez que por questão ministerial o senhor está em um patamar um pouco maior do que o nosso. Então, o senhor, por ser um evangelista, está mais direto ligado ao ministério, né? Assim, eclesiasticamente falando. Eu já não entendi. Você quer jogar batata quente pro meu lado. Aí o senhor responde aí ao evangelista Berinaldo e aí administra o ministro. É o povo que está nos ouvindo também nessa noite, né? Primeiro, vamos entender o que é namoro misto, né? Namoro misto, ele pode ocorrer de duas formas, certo? Namoro misto, ele pode ocorrer de duas formas. Pode até ocorrer dentro da igreja cristão com cristão. Mas, na visão geral, o pessoal acha que namoro misto é uma pessoa crente namorar com uma pessoa descrente, certo? Namorar com uma pessoa descrente. Esse é o namoro misto. Mas pode haver namoro misto, os dois sendo crentes? Pode. Como, Mozart, você pode dizer isso? É simples. Vamos supor, eu tenho uma visão de Deus e a pessoa que eu estou querendo namorar, ela tem uma outra visão. Em outras palavras, ou ela seja uma pessoa comprometida na igreja, uma pessoa dinâmica na igreja, uma pessoa que sempre está ativa na igreja. Mas aí ela vai querer namorar com uma pessoa que chegou na igreja e não é ativo. É aquele crente que não gosta de participar das coisas da igreja. É aquele crente que vive no anonimato. O que é no anonimato? É aquele cristão que não se interessa de ir para a escola bíblica, é aquele cristão que não vai para culto de doutrina, é aquele cristão que quando chega aos domingos, ele chega na igreja, nem na igreja entra, fica no lado de fora, simplesmente porque ele é bonitinho, porque ele é charmoso, às vezes ele tem uma posição social melhor, certo? Aí, infelizmente, acontece isso? Acontece. Aí a pessoa vai, né, se encanta pelo corpo, se encanta pela boniteza, e não quer dizer que o emblema não tem valor, mas o importante está no conteúdo, né? É o conteúdo, certo? Mas aí ela vai e se envolve com uma pessoa dessa que não tem compromisso. Às vezes, quando chega o período de se batizar, não quer se batizar, já tem não sei quantos anos na igreja, certo? Não canta no departamento, não faz parte de nada, certo? Não é uma pessoa ativa na igreja, ela é uma pessoa ativa. Aí vai namorar com uma pessoa dessa, que não tem visão ministerial, que não tem visão de Deus, que não tem visão da obra do Senhor. O que é que vai acontecer? A tendência de um namoro desse, a tendência, não quer dizer que vai acontecer, é não dar certo. É não dar certo. Certo? Porque uma pessoa dessa não vai compreender quando a pessoa for sair para pregar, for sair para evangelizar, tiver uma reunião que demorar, enfim, vai achar que a pessoa está valorizando mais a obra de Deus do que a própria pessoa. Embora que a Bíblia manda buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso? Essa é a questão do namoro misto. E como a nossa igreja hoje está tratando esses namoros mistos? Eu digo infelizmente, as nossas igrejas, os nossos líderes, certo? Estão passando a longe. Eu, no meu ponto de vista, presbítero Meus, evangelista Berinaldo, certo? Esses assuntos deveriam ser tratados com mais seriedade, certo? Porque se o namoro misto, a tendência é dar errado. E a tendência é, se a pessoa se casar, ter lares fracos, certo? Ter lares que é onde não tem mais presença de Deus, ainda não tem leitura da Bíblia, que não existe perdão no relacionamento, enfim.
por aí vai. Aí, se o lar for fraco, a tendência é a igreja ser o quê? Fraca também. Ser uma igreja sem espiritualidade, ser uma igreja que não tenha comunhão, uma igreja que não tenha perdão. Porque simplesmente o reflexo da igreja é o reflexo da nossa casa. E nada mais. Então, do meu ponto de vista, os nossos líderes estão, infelizmente, falhando nesse sentido, certo? Eu acredito que na época passada haveria, é bem certo, presbítero Deus, evangelista Bernardo, que havia uma certa dificuldade, às vezes eles agiam pela emoção, queria logo disciplinar, tal, e etc. E às vezes não havia nenhum conselho, não chamava a pessoa para conversar. Nos dias de hoje, a coisa afrouxou. Vou usar essa linguagem aqui, me permita eu dizer as coisas afrouxaram, certo? Parece que hoje a liderança tem medo de chamar essas pessoas para conversar, para explicar, para mostrar que aquele não é o caminho, certo? Que ele deve buscar a orientação de Deus, que ele deve orar, enfim. E até parece, certo, que é o reflexo da atualidade de hoje, presbítero Meus. É o reflexo. Por que a gente não vê uma juventude, não digo de forma geral, uma juventude tão ativa? Tão ativa. Uma juventude aonde sai para pregar a palavra de Deus, aonde a consagração de juventude Jesus batizava com o Espírito Santo, aonde nas consagração de juventude os jovens estavam presentes, aonde nessas consagração, certo, de jovem, o povo fazia questão. Quando havia culto de jovem, era uma maravilha. Não sei na sua época, mas na minha época, saía jovem de uma cidade para outra para vir ver os cultos nas nossas igrejas. E hoje, parece que nas nossas reuniões, nos nossos cultos de jovem, a gente não vê mais um jovem se alegrar, um jovem mais ser batizado com o Espírito Santo. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu acredito, na minha forma de dizer, falta simplesmente isso. Nós afrouxamos demais a rédea, certo? Nós afrouxamos demais. Não é bom apertar demais, mas também afrouxar não, certo? Eu acredito que nossos líderes, de forma geral, eles precisam visualizar mais esse caso, saber que são os nossos jovens, esses jovens que estão nas nossas igrejas, mesmo com essas falhas, que são eles que vão dar continuidade à obra do Senhor. É bem certo que nós estamos esperando Jesus voltar hoje, voltar agora. Mas se Jesus não voltar hoje, não voltar agora, voltar daqui a 20, 30 anos, são eles que vão dar continuidade à obra do Senhor. E se eles não forem ensinados adequadamente, se eles não forem orientados corretamente conforme a Bíblia, vai acontecer o que acontece hoje. As pessoas veem jovens entrando por caminho errado e não têm a coragem, permita dizer, talvez seja aqui até um desabafo, mas não é não. Não tem a coragem de chamar esse jovem, aconselhar, mostrar a ele o caminho certo, certo? E eu tenho certeza que Deus, que é o dono da obra, mas que Ele usa eu, você, que estamos na frente da obra, para que a sua obra dê continuidade, Ele vai te usar, vai te colocar uma palavra na tua boca, vai te dar uma resposta santa, e Deus vai honrar a palavra que Ele colocar na nossa boca, pois a própria Bíblia diz que Ele colocará uma palavra na nossa boca e nos dará a resposta. Então, presbítero Meus, evangelista Berinaldo, no meu ponto de vista é isso, mas eu creio, eu acredito que Deus vai levantar obreiros capacitados, Deus vai pegar esse jovem e vai falar com ele, Deus vai pegar esse jovem e vai se revelar para ele, porque Deus não depende nem de mim, nem de você para fazer a sua obra, mas Ele precisa de mim, precisa de você, precisa de nós para realizar a sua obra, certo? E eu vejo muito desse lado. Eu não sei se eu falei demais, mas a minha visão é esta, viu, presbítero Meus e evangelista Berinaldo. Nesse caso aí, como eu falei, a pessoa mais adequada para responder ao evangelista Berinaldo seria o senhor, pela sua experiência, pela sua posição eclesiástica. Né? Muito bem. Agora, aproveitando a deixa, agora eu vou me atrever a fazer uma pergunta ao senhor, já também dentro desse assunto. O senhor falou da questão
do relacionamento misto. Agora, também fale um pouco do relacionamento misto, que é aquele também que é o relacionamento de um cristão com um não cristão. O que é que o senhor diz a respeito disso também? Bom, primeiro a Bíblia diz que comunhão há, né, entre Cristo e Belial. Que comunhão há entre a luz e as trevas, né? Não que uma pessoa não cristã não seja uma pessoa de bem, não seja uma pessoa de respeito, não seja uma pessoa considerável. Não, não é nada disso. É porque o caminho de um cristão é diferente do caminho de uma pessoa não cristã. O caminho que eu ando é diferente do caminho de uma pessoa não cristã que ele anda. A visão de mundo dele é uma. A visão de mundo nossa, do crente que quer ir morar no céu, é outra. Então, se já é difícil, como o senhor falou, de duas pessoas debaixo do mesmo teto conviver, imagine uma pessoa namorar com uma pessoa que não é crente. Por exemplo, aos domingos, qual é a tendência do crente? Ir para onde? Para a igreja. De uma pessoa não crente, a tendência é ir para onde? Para uma balada. Para uma balada. Ou, né, ir para outro lugar. Vai dar certo? Não vai dar. Agora imagine uma menina jovem na igreja. Ela sai da igreja, que geralmente as nossas meninas da igreja são belas, são bonitas, certo? Aí chega um caba bêbado, certo? Cheirando a cigarro, e ela vai se juntar a um cara desse. Imagine quando ela tiver os filhos, se chegarem a se casar. Que respeito ele está tendo com ela. Certo? Então, eu digo a você o seguinte, de acordo com o que o evangelista Bernardo está dizendo aqui, Amós 3:3, duas pessoas não andarão juntas se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Então, não existe julgo igual de uma pessoa crente e uma pessoa descrente. Por mais boa que seja a pessoa. Por mais excelente que seja a pessoa. Mas se ele for gato, mano. Se ele for um gato. Eu costumo dizer que ovelha não cruza com gato, não se relaciona com gato. Né? Ainda não vi. Meu Deus. Mas muito bem, muito bom. Eu não sei se o senhor viu o tempo aí, eu não marquei aqui, viu? Não, mas eu estou observando, estamos chegando já ao final. Evangelista, o senhor pode dizer, profecia. O senhor pode dizer quanto tempo tem aí, não? Nós temos aproximadamente 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Evangelista Beuze, presbítero Beuze. Não. É uma das perguntas que sempre se fazem, mas nós sabemos que isso é comum mesmo, muito comum. Existe uma pessoa certa para se namorar? Totalmente certa? Não, vou encontrar uma pessoa perfeita para namorar logo. Vou escolher uma pessoa perfeita. Que seja de acordo com o que eu quero, o que eu imagino. Vai morrer, vai morrer procurando. Vai morrer procurando. Vai morrer procurando. Infelizmente, tem pessoas... Pode falar. É do ser humano mesmo ser imperfeito. Não existe. É do ser humano ele ser imperfeito, né? Agora, é importante que os dois concordem. A partir do momento que começa um relacionamento, concordem em assuntos, concordem em Deus, concordem na igreja, em coisas assim. Aí eu acredito que vai aperfeiçoando. Um e o outro vão se aperfeiçoando. Vai se encaixando, né? Vamos dizer assim. Vai se encaixando. Agora, qualquer um de nós, se for procurarmos a pessoa perfeita, vai morrer e não vai encontrar, porque não vai achar. Não vai achar. O ser humano, ele é imperfeito, ele é cheio de defeitos, de erros. O pecado fez isso conosco. O pecado de Adão fez isso conosco, né? Então, não vai encontrar. Se estiver procurando perfeito, aqueles do conto de fada, né? O príncipe encantado, não vai achar.
Vai achar É assim, verdade. uma pessoa que tenha um caráter que precisa ser forjado, precisa ser trabalhado. Vai encontrar uma moça também com as suas manias, as suas vontades, né? E aí você vai trabalhando os dois. Eu acho que o diálogo é muito importante nessa fase do namoro, porque o namoro, Evangelista Mozart, é a fase de conhecimento mútuo, não é? Os dois ali estão se conhecendo. Você pode, aquela pessoa pode estar de frente com aquela que será a sua mulher para o resto da vida. A moça pode estar de frente com aquele que será seu marido para o resto da vida. Então, o relacionamento composto de uma boa conversa, né? Tratar dos assuntos de Deus, as coisas de Deus, isso é o namoro cristão, que a gente está debatendo aqui nessa noite. Agora, o perfeito não vai encontrar. Presbítero Meis, estamos chegando já ao final da nossa palestra. Temos apenas, me Já? parece, 15 minutos para nós finalizar. Ah, tá. É, é, é verdade, presbítero Naldo. Deus preparou realmente a irmã Branca para salvar o senhor. A sua esposa realmente é O Naldo formidável. botou aí, né? Sua Deus esposa preparou a realmente irmã branca para salvar o irmão Naldo. é formidável, isso é verdade. O senhor está em boas mãos. E além de estar na mão de Deus, né, está em boas mãos, que é a sua esposa, que sua esposa realmente tem se demonstrado um caráter ímpar na atualidade. Deus abençoe a irmã Branca, conhecida popularmente, né, e continue abençoando o senhor, uma pessoa também formidável. Presbítero meus, estamos chegando já perto do nosso final, certo? Mas me diga uma coisa, a gente sabe que não existe uma pessoa perfeita, de forma nenhuma. Mas quais seriam os princípios assim melhor que eu poderia assim ver em uma menina para que eu possa escolher ela, aproximar dela para namorar e vice-versa, também dela para com o homem? Então, seria o princípio do relacionamento, vamos dizer assim, né? Do Algumas princípio coisas relacionamento. que a gente pode ver. Primeiro, pensar no futuro, né? Eu acredito que, como a gente já falou, o namoro não é uma brincadeira, não é, apesar de aí fora namoro é coisa banal, para o cristão não é. Tem que ter um objetivo, né? Então eu acho que deve pensar no futuro. Se acha que não quer casar, eu vou dizer, se acha que não quer casar, não namore. Pode ser que alguém não concorde. Mas, eu não quero casar. Então, eu vou ficar namorando, só namora aqui, namora ali, namora aqui. Cristão, não. Apesar de que eu vejo nas nossas igrejas que quando eu fico observando, eu não sei se eu observo, mas os jovens da nossa igreja, eles querem casar, moça. Eles querem casar. Com certeza. Né? Quem não quer se casar? Eles namoram com o intuito de casar. Então, pensar no futuro, a questão da amizade, que o relacionamento não é só uma paixão, né? Tem que ter uma amizade para que se conheçam melhor. Tem que ter respeito, que a pessoa tem que saber que está namorando com uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Então, não é só para satisfazer os seus prazeres, tem que ter um respeito, porque um relacionamento sem respeito não é um relacionamento digno de Deus, né? Tem que ter honestidade nesse relacionamento, não é bom, não é para estar enganando, né? Muito menos a pessoa que você gosta, você tem que ser honesto com ela, honesto com ele, não tem que ser um relacionamento de honestidade para poder esse relacionamento dar certo, tá bom? Tem que ter sacrifício. A Bíblia nos ensina a cuidar um dos outros. Na verdade, o namoro é o tempo para aprender a não ser egoísta, né? Para que o casamento funcione lá na frente. Então, tem que pensar um no outro, tem que ter essa honestidade, esse sacrifício. Uma coisa que precisa ser falada: tem que fugir da imoralidade,
O cristão, o relacionamento cristão, precisa saber estabelecer os limites, né, para não cair na imoralidade, para não se entregar antes do casamento, que isso só vai dar problema, só vai causar problema no relacionamento, coisa muito séria. Então, o cristão tem que saber os seus limites. E também, eu acho que o primeiro de tudo e o principal desses princípios é colocar Deus em primeiro lugar, né? É muito bom a gente ter alguém especial na nossa vida, mas desde que esse alguém não ocupe o lugar de Deus. Não ocupe o lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Aí sim, aí Deus vai completar esse relacionamento. Vai nos completar, entendeu? Vai completar esse relacionamento. O principal de tudo é colocar Deus em primeiro lugar, né? É orar junto, é ir à igreja, cultuar juntos, é participar como o senhor falou, participar das atividades da igreja juntos, é se dedicarem juntos, e com certeza Deus vai abençoar esse relacionamento, aí vai entrar no noivado, e depois vai entrar no casamento, né? Que eu espero que depois dessa live é, o desejo do casamento dos que estão nos ouvindo, ele aumente, né? A gente precisa participar aí das festas, comer os perus, os bolos. Então eu espero que aumente o desejo de casar, né? Eu quero só aproveitar e eu quero mandar, desde que a gente vê essa live, eu quero mandar um abraço especial para um casal que eu tenho certeza que Deus ele está cuidando desse casal de uma forma tão linda, sabe? É um casal que é a irmã Risângela e o irmão Josimar. Quero mandar um abraço para esse casal. Eles começaram um relacionamento há pouco tempo, mas até onde eu sei, eu acredito que o evangelista Berenaldo também sabe, que congrega lá com ele, mas é um casal que tem andado, Mozart, assim, dentro do que a gente está conversando aqui, sabe? Josimar é uma pessoa muito boa, Risângela também, e eu quero mandar esse abraço para eles. Desde que a gente começou, que o meu pensamento está ligado, assim, lembrando deles, e eu sei que vai ser uma bênção. Então, um abraço para eles. E para todos que estão namorando aí. Teve uma pessoa aqui que se me falha a memória, a esposa do nosso irmão Joquitã, que eu esqueço o nome dela. Elisiane, né? Elisiane, né? Ela fez o seguinte, Elisiane disse aqui no chat o seguinte: quando não se tem respeito no namoro, não terá também respeito no casamento. Ela falou isso com muita propriedade, né? Quando se namora, o cara já sente, o cara ou ela namora aqui com um, quando chega na outra cidade, já fica com outro, e assim sucessivamente, não vai ter respeito, né? Presbítero Meuze. É Elisane, ela diz Elisane, né? Ela falou isso com muita propriedade. Me diga uma coisa, presbítero Meuze. Estamos vivendo, né, em tempos que muitos estão assim de uma forma, tem muitos, né, que saem tá em Portugal e de repente vai-se embora para São Paulo, está namorando, vai para São Paulo e está lá há muito tempo, tal. Se é fácil ou é difícil se manter assim, esse relacionamento de longe? É fácil ou é difícil? O que é que o senhor me diz? Eu acredito que não seja fácil. Não seja fácil. Mas, se tem um objetivo, é possível se manter. Tá certo. Né? Entendi. Eu acredito que não seja fácil. Né? Tá longe. Graças a Deus que hoje tem
a internet para você conversar e tudo, né? Até conversando via vídeo e essas coisas que ele sabe melhor do que a gente. No Entendi. nosso tempo, o que a gente tinha era a carta, né? Era É carta. verdade. É, A carta chegar, passava um bocado de dia, né? Quando estava muito longe, verdade. mandava carta. Mas hoje a gente tem a internet, tem. Então, assim, se tem um objetivo, o fato da pessoa ter que trabalhar já está mostrando que tem o interesse da pessoa de crescer, né? Então, É se tem um verdade. objetivo, eu acredito que se mantém. Não é fácil, não é fácil, mas eu acredito que se Entendi. mantém. E vai existir o amor, vai existir a paixão, vai existir o carinho, e talvez isso a distância não consiga destruir, né? Entendi. Mas, Ó, presbítero Meus, veja só, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, nós temos apenas aí de 4 a 5 minutos. É, eu queria saber de vocês o seguinte, se a gente cair e voltar, vocês dão mais 10 minutinhos a gente, que eu tenho 3 perguntas ainda para fazer o presbítero Meuse. meu Seria, Deus, seria assim, pergunta muito chocante com relação ao relacionamento. O que é que vocês me dizem? Me dê um okzinho aí, se cair a gente vai voltar. Certo? Mas é rapidinho e a gente termina essa live. Certo? Se caindo a gente vai voltar. Rapidinho. Deixa eu olhar. Rapidinho. Presbítero Meuse, o senhor sabe que estamos vivendo um tempo de muito avanço, tal. Ficar tem sido comum nas nossas igrejas hoje, ficar. O senhor sabe o que eu quero dizer ficar? Tem sido comum nas nossas igrejas hoje? É pecado ficar? É pecado namorar sem os pais saber? Me diga aí. é para agora ou para é para agora ou é para Nós temos aí vamos, 2 minutos para vamos. finalizar essa live e a gente dá continuidade. Mais 20 minutinhos, 10 minutinhos. Não, mas Na, tá na, bom, o pessoal está entrando aqui, tá. A gente não tá? costuma fazer isso, né? A gente faz Não uma costuma hora e 1 hora, mas mas o temos pessoal apenas tá, aí tá, tá- o 3 pessoal tá minutos, entrando. mais ou menos, mas só repetindo, porque ela pode cair. É. É pecado ficar, esse ficar, como o povo diz, é pecado ficar. É pecado namorar sem os pais estar sabendo. É pecado namorar contra a vontade dos pais. Essas são algumas perguntas que a gente está aqui na encruzilhada, tá entendendo? É uma pena, como eu estou Só que, dizendo, que a gente está só, terminando, mas só nós que eu iremos não continuar. vou. O senhor fez 3 perguntas e É, eu não vou responder essas perguntas só. Eu vou mandar. Vou fazer igual que. Vou repassar também para o senhor. Né? Alguma coisa aí. veja só, Mas o senhor pode fica aí, começar né? com fica aí com a primeira. Responda a primeira, se cair a gente volta. Fica aí, a gente gosta. É pecado ficar. Olha, Esse eu costume tô, tem sido rotineiro no nosso meio do cristão. nós Fica à estamos vontade. falando de namoro, É, né? Que é, na minha concepção, a primeira fase do relacionamento. Então, isso, se a primeira fase é namoro, a segunda seria o quê? Noivado, e a terceira seria casamento. Não é assim? Então, isso, ó, primeira fase. Tem alguma coisa que é antes do primeiro? O que é antes do primeiro? Está dentro desse contexto aqui? O ficar está dentro desse contexto? O ficar é um namoro? O ficar é um noivado? O ficar é um casamento? O ficar está dentro desse contexto que nós estamos debatendo nessa noite com os irmãos? Olha, nós, Ô, presbítero Deus, nós de novo aqui. é, Bom, tava, continue aí, ó, sim, nós estávamos falando da questão do ficar, né? do Um ficar. abraço para o presbítero Neudson Cunha, que entrou aí, que está conosco. Evangelista Berenaldo está participando. Um grande abraço. Meu irmão, o senhor está nos dando aí uma força. E demais irmãos,
presbítero Naldo está lá com a gente. A gente tem um tempinho, né? E está dando esse abraço para os irmãos. Mas vamos lá. Então, eu dizia que nós estávamos falando de 3 fases do relacionamento: namoro, noivado e casamento. E perceba que não existe nenhuma uma quarta fase, e antes da primeira não tem nenhuma outra. Então, eu acredito que essa questão do ficar, não faz parte do contexto de um relacionamento cristão, na minha concepção. Ficar não tem compromisso, ficar não mostra um compromisso da parte de ninguém, né? Não mostra compromisso, não demonstra seriedade, né? Não tem. Então, ficar, na minha concepção, não faz parte desse contexto, não, moço. Entendi. Olha, tem aqui uma pergunta aqui, meus, antes de você responder a outra, perguntando assim, qual seria o tempo médio para passar de etapa do namoro para o noivado e do noivado para o casamento? Responda aí ao irmão, essa aí que você tem uma experiência. Bom, o evangelista Berinaldo e a pessoa que fez a pergunta, né? Nós queremos dizer a você o seguinte, olha, não existe um período fixo, determinado, não existe. Não existe mesmo, né? Mas uma coisa é certa. Em todos os casos da nossa vida, sempre vai existir etapas para se avançar, certo? Sempre vai existir essas etapas. O namoro, o presbítero Meuso falou que é uma fase de conhecimento. Na verdade, é uma fase de a gente conhecer algumas coisas. O irmão, né, que Gleidson, né, que fez a pergunta. Gleison. Como é que é? É Gleison, né? Gleison, né? Gleison. Pronto. O evangelista Berinaldo melhorou aí, meu irmão? Veja aí se melhorou. O Berinaldo pediu para eu ajeitar a câmera aqui. Pronto, veja só. Então é o seguinte, não existe um tempo. Agora, também não quer dizer que a pessoa vai namorar com um mês, já vai noivar, com outro mês já vai se casar. Também não quer dizer que vai dar errado. Não. Mas uma coisa é certa. Um namoro também de muito tempo não é bom. Não é bom. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Né? Não é aconselhável. Como, por exemplo, nos dias atuais, não é aconselhável a pessoa namorar 10 anos. Aí depois vai noivar, passa mais 5, 6 anos. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Agora, também, como nós salientamos, não é aconselhável namorar e casar às pressas. Também não é preciso isso. Certo? Agora, uma coisa é certa, é bom ter um tempo, certo? É bom ter um tempo para que a pessoa possa, né, se conhecer alguma coisa da pessoa, que na verdade a gente só vai conhecer um outro depois que se casa. Essa é a grande verdade, certo? O namoro é uma fase. Antes de namorar, existe uma fase. Não é a fase de ficar. É a fase que a gente chama-se, na linguagem de hoje, né, de paquerar. Né, de paquerar. Esse paquerar que a gente usa não é a questão de ficar, que o presbítero Meuso falou. É aquela fase que se manda um recado, né? Que dá uma coisinha lá, uma coisinha aqui, etc. Certo? Isso sempre vai acontecer. Troca de olhares, enfim, prazer de conversar e etc. Agora, a outra fase do namoro é aquele namoro como o presbítero Meuso já salientou. Não existe tempo nem para namoro, nem existe tempo para noivado. Só existe tempo para uma coisa, presbítero Meuso. O senhor sabia? Existe tempo para uma coisa? É quando se casa. Aí existe o tempo. Qual é o tempo? Para sempre. Pela Bíblia. A Bíblia diz que Deus entrou... Feito aqui, mas... Eu estou vendo o pessoal está dizendo que a minha câmera está ruim. Queria ver o que é que o pessoal diz. Para mim está bem, certo? Agora foi, ela está travando. Mas ela todo mundo está falando aqui que a minha câmera... Melhorou. Disseram que melhorou. Ah, pronto.
Disseram que melhorou. Bom, Bom, não bom. sei se eu respondi, evangelista Bernardo, a pergunta do rapaz. Não existe tempo. Não existe tempo. Nem para um, nem para o outro. Agora, também não quer dizer que a pessoa vai passar muitos anos namorando, muitos anos noivando, para depois chegar ao casamento. Não. A Bíblia diz que é bom ter ordem e decência. As coisas têm que ser com Decente. ordem e decência, E certo? Com ordem e decência. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta que o nosso amado fez nessa noite. O Naldo Certo? está dizendo que Uma coisa é respondeu. certa. O Naldo está Meu dizendo que Deus. respondeu. Parece que ele passou 10 vezes, se eu não me engano. Não existe assim um tempo determinado. Olha, se o 10 meses, Naldo né? passou 10 meses, se o presbítero Naldo passou 10 meses, isso aí a gente ri e tudo, mas mostra que em 10 meses o relacionamento dele já dura vários anos e vai para o final. Vários anos, né? Vai. É que Jesus Ali só a volte, né? morte vai separar mesmo. Ô meu, se fizer uma pergunta e o senhor tenta me responder. É Tem um pecado, está irmão. aqui na tela. Não, vou fazer a pergunta logo para você, depois você vai responder aquelas outras. É pecado beijar na boca no namoro cristão que tem aqui? Ô, meu irmão, olha, vamos falar. Não é pecado. Não é pecado. Faz parte do relacionamento do namoro. Agora a gente tem que entender que tudo tem um limite, né? Nós estamos numa fase, essa fase do namoro, ela é uma fase que tem limites, tem limites. E esses limites têm que ser respeitados. Né? Irmão meu, é pecado beijar na boca? Não, não é. Faz parte do relacionamento. Agora, existe, como eu falei, os limites, os momentos, os locais, né? Você imagine um casal de namorado cristão no meio da rua e praça pública aos beijos de virar a cabeça, como diz, né? Aqueles beijos. Não, não é lícito, não é para um casal cristão, não é, né? Então existe seus limites, mas pecado não é. Agora dentro do limite. Muito bem. Me diga uma coisa, antes de eu responder aquelas outras perguntas que eu lhe fiz. Estamos num período assim meio avançado, as coisas e tal. O senhor aconselha o namorado cristão ir para a praia e tomar banho juntos, eles num lugar só, separado e tal? O que é que o senhor me diz? Não, O senhor não, eu entendeu minha acredito. pergunta? Eu entendi, mozão. Eu acredito que eu estou falando de quê? Namoro De cristão. namoro. E que no namoro tem o que eu falei aqui? Limites. Existem limites, né? Existem limites. Então, eu acredito que o casal vai para uma praia e vai para um lugar só eles, eu não aconselho, não. Aconselho. Vai Aconselha chegar o não. tempo. Vai Vai chegar o chegar o tempo. tempo, mas Eu ainda lhe fazer uma pergunta aqui que está muito me intrigando não aqui. é. Você sabe que estamos vivendo assim muito avançado, muito avançado. Se eu concordo aí no namoro cristão, o namorado está dormindo na casa da namorada, no mesmo quarto, Precisa responder isso aí, não. acho que eu- O que é que o senhor acha? você Eu está voto com jogando o uma senhor. deixa O que é para que o mim? senhor Você diz? está jogando uma deixa. Não, eu quero ouvir a sua opinião. Sua opinião. Para Não, a gente fazer. mas o que é que o senhor diz? O que é Não, que o senhor diz? eu quero saber só do senhor. Me diga aí, por favor. Não, eu particularmente não concordo. Mas agora eu fiquei curioso de saber a sua opinião a respeito disso. O nosso irmão diz aqui, mais errado é o pai que aceita
de que o filho que vai. Mas nos dias atuais, acontece ou não acontece no nosso meio cristão, e o rapaz ir para casa da namorada, sendo cristão, dormir no mesmo quarto e ficar por isso mesmo. Na verdade, é um absurdo, mas acontece. Mas acontece. É um absurdo, mas acontece. Eu compartilho com a palavra que o rapaz disse. O pai deveria rever os conceitos bíblicos nesse sentido de permitir uma situação dessa. Né? Deveria ver. Não é isso? Mas, presbítero meus, só voltando para a gente terminar, que eu já disse ao pessoal que a gente iria terminar. Ficar é pecado? Na minha concepção, ficar é pecado. Na complexão da visão de Deus, é pecado? Sim, ficar não tem compromisso. Sim. Não tem compromisso. Beijar na boca pode levar a outros meios. Não é pecado. Mas pode levar a outras situações. Mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Né? Tem que ter cuidado. Muito bem. O senhor lembra as perguntas que eu fiz? O senhor lembra as perguntas que eu fiz, senhor? Agora deixa eu lhe perguntar. Já que o senhor não está lembrado, eu vou lembrar e passar para o senhor. Namorar sem o consentimento dos pais. Qual a sua visão disso? O senhor quer fazer a mesma pergunta que eu lhe fiz? Mas porque o senhor responde também alguma coisa. Veja bem. Veja bem. Primeiro, a Bíblia diz que obedecei pai e mãe, né? Não é assim, né? Obedecei vossos pais. Que é o primeiro mandamento com o quê? Com promessa, né? Com promessa. É bem certo que vamos ver a visão desse pai. A visão desse pai. Entendeu? A visão desses pais. No meu ponto de vista, há casos e casos. Você está me entendendo? Há casos e casos. Primeiro, se o pai percebe que o rapaz é uma pessoa, desculpa eu dizer, é uma pessoa que não tem respeito. Eu vou usar uma linguagem rasteira e os nossos amigos me permitam se eu for no extremo. É um vagabundo. Não estuda. Não quer nada saber de igreja. Não tem princípio moral. Certo? Não tem princípio moral. Não quer dizer que uma família que é ruim, ele vai ser ruim, não. Não é isso que eu quero dizer. O pessoal me entenda. Não é isso de forma nenhuma. Mas vê que ele é uma pessoa que anda com companhias que não se deve. Pessoa que está entrando por um caminho feio. O pai chama o filho e conversa. Meu filho, abra os olhos. Você está entrando num caminho sem volta. E aí acontece o seguinte, e esse filho não obedece ao pai, a visão do pai nesse sentido, aí eu digo a você o seguinte, está errado, é pecado. Ele está saindo debaixo da orientação dos seus pais, porque o pai está mostrando o porquê, certo? E o caminho que ele está entrando. Está mostrando a visão que ele tem de vida. O filho entra, e quando chega lá na frente, pode ocorrer dar certo, Deus pode pegar as coisas tortas e fazê-las perfeitas. Mas, na lógica humana, jamais vai dar certo. Esses são os casos. Há casos que o pai acha que ele tem o filho como propriedade dele. É diferente. Certo? Que o filho dele ou a filha não pode se aproximar de ninguém, que ele já está dizendo que não vai dar certo, que ele está dizendo que as coisas vão dar errada, enfim. Que o pai, às vezes, só quer que a filha se case. Não é errado, em parte ele está certo. Só quer que a filha se case com uma pessoa rica, esse é um materialista, ele, às vezes, não tem conhecimento de nada de Deus, certo? Só quer que a filha se case com uma pessoa rica, pensando que a riqueza vai lhe trazer felicidade, certo? Pensando que a riqueza vai lhe trazer felicidade. Nesse sentido,
Nesse sentido, não estou dizendo que o filho desobedeça ao pai, mas que chama o pai para uma conversa sincera, certo? Mostre ao pai a atitude dele, a atitude do rapaz, que o rapaz é uma pessoa digna, de família, pessoa prestativa, pessoa de Deus, pessoa que está na igreja com compromisso com Deus. Pode dar errado? Pode, que só somos seres humanos, mas o índice de erro é muito pouco. O que é que esse jovem vai dizer ao pai? Pai, o senhor não quer, mas eu preciso da sua bênção, eu preciso da sua permissão. Eu só vim falar com o senhor porque eu não quero namorar escondido. Eu não quero namorar sem o senhor estar sabendo. Nesse sentido aí, certo? Eu concordo em relação ao filho. Agora, no outro sentido, eu concordo com relação ao pai orientar, mostrar. E se o filho sair debaixo da bênção do pai, não é bom. Não é bom. Eu não sei se eu respondi a pergunta que o senhor me fez, mas o senhor pode complementar. E Não, eu eu concordo. agradeço com você. E as consequências, quem desobedece os pais, né? Que os pais estiverem debaixo da graça de Deus, da orientação de Deus pela palavra, as consequências podem ser grandes, viu? Pode ser muito grande mesmo, muito grande mesmo. Então aconselho aos filhos que estão me ouvindo nessa noite. Lembre, o seu pai é o seu tutor, é o seu orientador. Agora lembre-se uma coisa, ele tem que orientar debaixo da orientação de Deus, da palavra de Deus, certo? E lembre-se de uma coisa, a atração física passa, certo? A atração física, ela passa. Você vence a atração física. E eu digo a você o seguinte, se for de Deus o que você quer, pode ficar certo de uma coisa, Deus vai providenciar um outro mecanismo, um outro meio, e lá na frente vai acontecer você se juntar com essa pessoa e você viver feliz, não quer dizer sem problema, você vai viver feliz e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então obedeça os vossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Obrigado, Deus E abençoe a você. tem, tem jovens, moça, que tem mais compromisso na igreja, na obra de Deus, nos departamentos, no evangelismo, nos cultos, são mais ativos, participam mais do que os próprios pais. Tem Verdade. jovens que são mais ativos na obra de Deus do que o próprio pai, que vai na igreja um domingo sim, outro não. E se acha no direito de querer isso que você falou, ter o filho como propriedade. Quando o filho está tendo mais compromisso na obra de Deus do que ele. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? É assim, né? Então não pode. Então o senhor foi muito feliz nas suas colocações aí. Né? Graças a Deus. Tem um irmão que está insistindo aí, irmão Jefferson. Ele está insistindo, já perguntou umas 10 vezes aqui se a gente não vai fazer uma live para casais casados. Eu não entro nesse negócio. Esse negócio é meio apertado. Esse negócio é meio apertado. Esse Eu negócio não é meio entro nesse negócio, apertado. não, Jefferson. Não, É meio apertado, aí Jefferson. é com o Mozart, o evangelista, o Aí, pastor. aí Mas já vai para outro nível, aí é outro nível, meu aí, irmão. aí Aí é é bom boca esquenta. num local mais reservado, né? É boca esquenta É, aí. num estudo, num encontro de Mas a gente já casais. vai finalizar, queremos dizer ao pessoal que vai finalizar, mas antes da gente finalizar, meus, é uma pergunta que é simples, eu acredito que todos também estavam querendo ouvir, eu acho, eu acho. Tem idade para iniciar um namoro? Uma pessoa de 13, 12 anos, 15 anos, já deve namorar? Olha, eu acredito que uma pessoa de 12 anos, 13 anos, acredito que ainda seja, na minha concepção, que hoje todo mundo já quer ser adolescente, né, e tal. É como o senhor falou, as coisas estão muito avançadas, mas uma pessoa de 12, 13 anos não tem
maturidade, não é um relacionamento, mas essa maturidade para iniciar um namoro. Eu acredito que não. Apesar de que existem pais que incentivam isso, sabe? É nada. Principalmente em filhos homens, né? Em filhos homens. Mas 11, 12, 13 anos. No nosso tempo, a gente estava jogando chimbra, né? Com 11, 12 anos, a gente estava jogando chimbra, É soltando verdade. pião, soltando pipa, tomando banho de rio, é, vivendo a nossa infância. Evangelista Mosaico, eu não sei o senhor, mas eu vivi a minha infância de uma forma intensa. Eu dou graças a Deus pela minha infância, até os meus 14, 15 anos. Com 15 anos você já vai estando mais um pouco, já saindo, já entrando na Uhum. adolescência, mas dos 12, dos 11 aos 14 anos, eu vivi a minha infância de uma forma espetacular, porque os meus pais me deram essa liberdade, eles confiavam em mim, porque eu nunca dei trabalho, de sair para jogar bola, né, ali no campo do Rafael, tomar banho de rio, soltar pipa. Aí tinha tudo, tinha os tempos. Tempo de quê? Tempo das pipas. Aí todo mundo ia soltar pipa. Depois chegava o tempo da chimbra, né? É Aí todo verdade. mundo ia Jogar jogar chimbra. peão, O jogar tempo do peão. peão, aí todo mundo tinha os peão. E as meninas, era tempo de elástico, aqueles pular É, elástico, né? é, pular corda. Então, a infância, hoje está complicado demais. Hoje a infância da criançada hoje é no notebook, no celular. Eu acho que nós vivemos a melhor fase da nossa vida na infância. A nossa infância, eu não sei os que estão na nossa idade aí, que está na live, se concordam que na nossa época, então naquela época, ninguém com 12, 13 anos pensava em namorar, não. é Pensava verdade. não, em namorar, não. Hoje os meninos com 11, 12 anos, 13 anos já quer namorar, já quer ficar, né? Começa logo querendo ficar, né? Aí Jesus volta e eles ficam mesmo, de verdade. Eles ficam. Né? Aí já quer ficar. E já quer namorar. Não, não é época, não é fase para isso. Curta a infância, vai. Aí outro dia eu vi que a gente vive para querer ser adulto e quando a gente chega a ser adulto a gente quer ser criança de novo. É pai, não é? A É gente verdade. vive quando a criança quer ser adulto e tal, quer ficar independente. Quando chega a ser adulto, meu Deus, quem me dera ser criança novamente, voltar àquele tempo. Dá para se entender o ser humano? Mais 11, Complicado. 12, 13, 14 anos, aí ainda não é fase para isso. Curta a sua Permitindo, infância. permitindo, Milson, para a gente finalizar, que assim a gente vai para 2 horas e daqui a pouco o pessoal não vai querer mais nos assistir. É Eu sei verdade, que é esse verdade, assunto é muito bom. é verdade. Mas, só para a gente finalizar, a gente fechar, quer dizer, os Certo. nossos companheiros, nossos amigos, a nossa irmã Rosângela, a esposa do irmão Naldo, é bem certo que toda regra existe exceção. Mas, nos dias atuais, a pessoa com Deixa eu lhe 12, fazer só 13 anos, uma pergunta que fizeram aqui. Eu não sei quem diga aí. foi. Aí falaram, aí a irmã botou aqui que alguns dessa idade fugia. Aí alguém perguntou, eu não Ei, sei quem foi. Essa questão de fugir, Mozart. Fugir, fugir. Diga aí alguma coisa a respeito do fugir. meu Deus, isso Você aí sabe, é você questão sabe, né? de... Os irmãos sabem, É, né? sei, Tem sei, muito todo mundo isso, pode né? ver. Tinha Acho que até muito, né? diminuiu mais, né? Diminuiu Hoje mais. não, hoje não tem mais esse negócio de fugir mais não, bem pouco, o índice é muito baixo. Por que É, antes se fugia tanto? Porque os pais pressionavam tanto os filhos, que os filhos terminavam fugindo, certo? Hoje em dia não está é. mais fugindo não. Hoje em dia não está mais É, fugindo não, sabe é, por é quê? porque os pais não estão pressionando mais? Os pais estão liberal demais. Ah,
De Aí primeira porque ninguém foge. pressionava demais. Aí ninguém foge mais. Por quê? Porque já Mas está fugir é tudo pecado, conforme. Mozart? É, óbvio. Fugir está tendo ato sexual antes do casamento. E a Bíblia orienta a Passou por não todas as etapas, né? passou por todas as etapas. Não quer dizer que o casamento não vai ser certo, não vai ser feliz, nada O disso. Naldo, Nada disso. o Naldo tá botando aí que o grupo tá crescendo, continue. Os irmãos tá mandando continuar. Tá entendendo? Meu Deus. A gente sabe que esse lado aí, antigamente realmente existia muito esse lado de fugir, certo? Mas hoje não, como eu repito mais uma vez, a coisa está tão aberta, está tão saída, né? Que hoje em dia não existe mais, não foge mais. Hoje tem muita Evangelista fornicação. Mozart, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. O que é fornicação? Ah, você quer me apertar demais, né? Não, não. Se eu Sim. responder que alguém falou também fornicação, o que é fornicação? Aí eu quero, veja aí que no site já botou, é algo abominável, né? O nosso irmão, como é o nome dele? Carlos, Carlos. Carlos, né? Ele já O colocou Carlos. aí o que é fornicação, fornicar ou fornicação, né? No sentido é algo abominável. Jadilson, você é meu amigo, viu? Fique. Como é Você que é já meu disse amigo, agora? Jadilson. O que já Jadilson tá disse mandando, fazendo aí? não. Tá mandando devolver a pergunta para mim. Jadilson, me É, ajude. Você é meu é amigo, meu porque, irmão. porque todo mundo já sabe, fornicação no sentido da palavra bíblica, né? É algo É, imoral, ter um ato sexual antes do casamento, certo? Seja ele em qual área, ou no próprio, depois o cara casado e ter esse ato. Né? É difícil, mas é algo que Deus jamais concorda, certo? Mas, presbítero mas é Milton, algo comum, Mozart, no nosso é, meio? infelizmente tem acontecido com muita frequência, infelizmente. Infelizmente tem acontecido com muita frequência e, assim, parece que as pessoas não estão tendo mais temor nesse sentido. Eu falo de sentido geral, está entendendo? Sentido geral, infelizmente. Infelizmente. A Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz, que é possível multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É, Não é assim que a Bíblia diz? Não é assim que a Bíblia diz? Então estamos num tempo que o pecado tem se multiplicado. E quando a Bíblia diz isso, não é fora da igreja, não, porque lá no mundo o pecado já é solto. Isso está já é falando solto. dentro da nossa igreja, infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu acredito que a igreja de Jesus, aquela que Jesus disse, eis que a porta dos infernos não prevalecerá contra ela. Esses jovens que estão na nossa igreja, mesmo que ele se sinta fraco, mas a Bíblia diz o seguinte, quando estou fraco é que estou o quê? Forte, Forte. né? Então, É, fornicação é uma imoralidade sexual. É a mesma coisa. Qual é a relação que existe fornicação com a imoralidade é a mesma coisa, né? sexual? É a mesma coisa, assim, É a é mesma sexo coisa. fora da vontade de Deus. Vou usar mais essa linguagem, Isso. é um sexo fora da vontade de Deus, certo? Eu, jovem, né, vou ter relação sexual, né, é, esse lado aí. E quer ver o pior? Quer ver o pior hoje em dia? É a pessoa, permita eu dizer, eu não sei se eu vou estar errado, os amigos estão me ouvindo. Tem casos hoje que se junta dois, três e faz ali, naquele meio ali, relação sexual múltipla. Tá me entendendo? Tá me entendendo como é as coisas? Tô. Isso é horrível, certo? Misericórdia. Né? Então, fornicação, meu amigo, é todo ato sexual fora da vontade de Deus. De Deus. De Meus Deus. irmãos, a gente quer lembrar a vocês que o Semeando Vida faz essas lives periodicamente e tem a presença, os que entraram agora, do nosso presbítero Edinaldo Paulo de Guzmão, presbítero Naldo. Mas o presbítero Naldo fez uma cirurgia, está se recuperando e não está conosco. E o negócio apertou muito para o meu lado. Eu estou tentando devolver para o Mozart aí.
mas ele está ficando esperto. Mas acho que eu estou conseguindo arrancar alguma coisa dele aí também. E pesou para mim. Mas continue orando pelo nosso irmão, presbítero Naldo. Está se recuperando. Eu acredito que na próxima live ele já vai estar conosco, né? É Deus verdade. assim permitir. Só lembrando os irmãos que a gente tem o nosso presbítero Naldo conosco, mas está se recuperando. E o caldo engrossou para o meu lado aqui, mas estou devolvendo alguma coisa ali para o Mozart. Então, E eu graças a acredito que Deus. foi, não, mesmo, eu acredito que foi atendido. Fornicação, imoralidade sexual, né? Acho que foi entendido. É aquilo que é adultério, lascívia, prostituição, homossexualismo, né? Incesto. Tudo isso e qualquer outra prevenção sexual. Tudo isso é com relação à fornicação. Isso, isso. Né? O senhor agora tem aquele tempo de responder aquela pergunta que eu fiz. Repita aí, por favor. Um É, abraço para a irmã Roberta, minha esposa, que tá assistindo a gente também. Deus abençoe. A minha namorada. é, É a minha namorada, a irmã Roberta. presbítero Mozart, mesmo, gente... nossas esposas continuam sendo nossa namorada, não é assim ou não? Sim, sim, com certeza, com certeza. É, Isso tem que ser pro resto da vida, né? É assim que a Bíblia é, orienta, que a Bíblia orienta, né? Que a Bíblia orienta. É, mas vamos lá, vamos lá para a gente vamos terminar, né? Para a gente concluir, né? terminar, concluir, quer dizer, os Para não amigos, cansar os irmãos também. para não cansar os irmãos, quer dizer, os amigos, que é um prazer muito grande, Diácono Jefferson, presbítero Jadilson Brito, evangelista Berinaldo, O Berenaldo a gente, saiu, foi? Não falou mais nada aí? Será que o abraço, Berenaldo saiu? Presbítero pela Neudson gratidão, o conosco. presbítero Neudson, né? O nosso É, irmão de São Luís, como é o nome dele, Marta? Nosso irmão Carlos de São Luís, Deus te abençoe, pessoa boa, né? o Jefferson Silva, o irmão Jefferson, Irmão aqui Jefferson, da Betel. Deus abençoe o irmão Jefferson conosco. para a gente satisfação muito grande. Eu tinha várias perguntas ainda a fazer, mas aí a gente não quer cansar mesmo os irmãos. A Isso, gente isso. pode até pensar em um outro momento, quando for falar sobre namoro, a gente escolher só uma linha, né? Que realmente ela é muito extensa, é muito extensa. Mas só para a gente finalizar, a pergunta para o presbítero mesmo é o seguinte: o senhor pode fazer uma relação entre o namoro cristão e a volta de Jesus? Fazer assim, uma relação, alguma coisa nesse sentido? O senhor pode fazer? Haveria Olha, alguma coisa nesse sentido? nós temos que ver o seguinte. Existe uma pergunta que precisa ser respondida pelos casais. E qual é ela? Os casais que estão namorando, né? Os Uhum. namorados. Qual é ela? Os que querem namorar também, né? Ou os que querem namorar. Mas qual é a pergunta? O meu namoro está dentro do padrão de Deus? Quem está nos ouvindo nessa noite, que está namorando, eu sei que tem jovens aí que está conosco desde o começo, outros entraram no meio. A gente falou sobre muita coisa, sobre relacionamento de pessoas cristãs com quem não são cristãs, sobre fornicação, sobre uma série de coisas. Nós falamos hoje aqui, graças a Deus, foi muita coisa. Faça essa pergunta, você que está namorando. O meu namoro está dentro do padrão de Deus? Diante do que a gente falou aqui, você pergunta e você mesmo pode responder se você ouviu e aprendeu alguma coisa. O meu namoro está dentro do padrão de Deus? Será que o meu relacionamento é um relacionamento saudável, salutar? Será que o meu namoro existe respeito? Será que o meu namoro existe dignidade? Será que o meu namoro existe paciência?
Será que o meu namoro está existindo os limites? Será que está dentro de tudo isso? Será que o meu namoro está dentro do que Deus quer para o relacionamento entre eu e o meu namorado, entre eu e a minha namorada? Será que nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus? Aí vem a pergunta que o Senhor me fez. Será que se Jesus voltar nesse momento, será que eu vou para o céu? Ou será que esse relacionamento, que não está tendo limites, que não está tendo respeito, que não está tendo dignidade, que não está tendo paciência para aguardar o momento certo, será que esse relacionamento está impedindo a minha comunhão com Deus? Porque se eu não estiver em comunhão com Deus, se Jesus voltar nesse momento, infelizmente eu não vou. Então, quando a gente, evangelista Mozart, a gente vê essa correlação entre o namoro e a volta de Jesus. Porque se eu tiver em um relacionamento pecaminoso, se eu tiver em um relacionamento que não está dentro dos padrões, daquilo que Cristo quer para a gente, como casal, se eu não tiver compromisso, se a minha namorada me leva a pecar, então eu tenho um grande problema. Se o seu namorado está levando você a pecar, eu vou lhe dar um conselho. Termine esse namoro. Porque você está pecando, está deixando Deus em segundo plano, e nós falamos aqui que Deus deve ser prioridade. E se a trombeta tocar, vocês ficam. Então, para que eu possa entender, eu preciso saber que o meu namoro tem que estar dentro dos padrões de Deus. Namorar não é pecado, não. De forma alguma. Namoro é o início de tudo. Agora, tem que estar dentro dos padrões de Deus. Deus, ele não se adapta, evangelista Mozart, ao homem, não. Não é verdade? Os princípios de Deus, eles são imutáveis. Eles não vão mudar por minha causa, nem por causa do Senhor. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. Então, sou eu que tenho que me adaptar aos princípios de Deus. Não é verdade? O que é que o senhor diz? Oxe, com certeza, meu irmão. Com certeza. É por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque eu sei que tem que ter essa correlação. Quem tem um namoro sadio está esperando a volta de Jesus. Quem tem um namoro sadio, ele está aguardando a volta de Jesus. Então, né, na verdade, é verdade. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Não é fácil, repito, mas é possível. Mas é possível. Amém. Certo? Repito, não é fácil, mas é possível. Mas, irmão, eu errei. Deus perdoa. Deus vai te dar graça para que você possa continuar. Lembre-se, o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que perdoou os seus pecados uma vez, ele vai continuar remindo os seus pecados. Uma coisa é certa, quando você errar, busque orientação de uma pessoa na igreja digna, sincera, honesta, que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Uma pessoa digna e honesta. Repito, digna e honesta. E ele certamente vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. Vai ter uma orientação espiritual para a tua vida. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Se errar, não é errado. Repito, errado não é errado. Errado é continuar errando.
é continuar errando. Certo? Que Deus te abençoe. Alguém fez uma pergunta aí, mas nós temos que finalizar, já está fazendo 2 horas de live, certo? 2 horas já de live, mas quero agradecer de coração a todos que estão aqui nessa noite com a gente. Ele fez uma pergunta, disse que é certo, essa foi a pergunta, orar para Deus confirmar um namoro? Com essa pergunta, os dois ambos orar? Eu digo a você o seguinte, o correto é orar. Estão se paquerando, estão vendo alguma coisa nesse sentido, ore a Deus, busque a orientação de Deus. Não é Deus descer do céu e dizer a você, essa é a pessoa certa. Não é isso. Não é isso. Mas Deus vai fazer você sentir paz no seu coração, tranquilidade no seu coração, e vai dizer o seguinte, essa é a pessoa. Sentiu paz com aquela pessoa? Está sentindo paz no relacionamento? Então, prossiga. Quando você não sentir tranquilidade, busque a orientação de Deus. Né? Busque a orientação do Senhor. Amém? Então, amém. Presbítero Meuso, faça aí um check-up aí. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, o seu precioso tempo para estar conosco. Foi um prazer muito grande interagir com vocês, pessoas que têm opiniões aí, têm conhecimento maiores do que o meu. Eu creio que estão conosco, nos ouvindo. Foi um grande prazer. Esperamos que a gente tenha esclarecido alguma coisa, contribuído, né, que você pense no seu relacionamento. E eu desejo que você que está namorando, que seja muito feliz, que Deus abençoe o seu relacionamento, que Deus ajude, que você possa ter encontrado a pessoa certa, que você possa noivar, que você possa casar, ter uma vida feliz, porque a vida a dois é muito boa. Eu sou muito feliz com o meu casamento, com a minha esposa, com o meu lar, e essa felicidade eu gostaria que todos também sentissem, porque é muito bom ter uma esposa, e eu falo isso para que você fique com água na boca, né, né, Mozart? Fique com água na boca e chegue lá também. Então, que Deus abençoe. Abençoe vocês, todos os irmãos que entraram, os irmãos aí do ministério que entrou, os presbíteros, os diáconos. Mais um abraço para o nosso presbítero Naldo. Nós estamos orando pelo Senhor e eu creio que na próxima live o Senhor vai estar conosco, né? E se Deus permitir. Obrigado, evangelista Mozart, por essa oportunidade, né? Deus abençoe também o senhor, a sua família. É sempre um prazer a gente interagir aqui. E a gente tem aprendido muito com a sua pessoa também, que é um homem experiente, um homem que sempre passa ensinamento para a gente. Digo isso sem nenhuma demagogia. O senhor sempre foi uma pessoa que sempre ensinou a gente. O presbítero Naldo sabe disso, o presbítero Neudo sabe disso. Sempre foi uma pessoa que nos ensinou com a sua experiência. Então, obrigado por essa oportunidade. Eu espero que a gente, lá na frente, tenha outras oportunidades, mas que não seja tão estreito como foi hoje, né? Deus abençoe. Amém. Meus amados, nós estamos finalizando, quer dizer, de coração, quero agradecer a todos mesmo, a honra ter aqui a participação do presbítero Meuso, para mim é uma gratidão muito grande, certo? Que Deus em Cristo continue abençoando todos. Nós iremos só fazer uma oração final, e após a oração, a gente estamos finalizando. Já que o presbítero Meuso orou, nós iremos orar. Quero agradecer a todos, não vou citar nome, mas a todos que estão nessa live. Muito obrigado pela sua participação. E eu quero deixar aqui algo para vocês. Se vocês quiserem, vejam um assunto, menos casamento. Menos todo casamento. Eu não entro nesse negócio não, meu Jefferson. É muito apertado. O que vocês querem que a gente fale na próxima live? A gente vai botar uma enquete lá no Semeando Vida. A gente vai colocar uma enquete perguntando qual o tema que vocês querem que a gente aborde no próximo, certo? E aí o tema que prevalecer,
a gente vai fazer. Com a ajuda de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por estarmos nesse momento com teus filhos. Te agradecemos pela orientação que o Senhor nos deu nessa noite, pela palavra que o Senhor nos confiou e por esse momento que o Senhor nos outorgou e estarmos aqui com os teus filhos tratando desse assunto que é de voravante muito importante, Senhor. Que nessa noite aqueles que ouviram esse ensino, que ouviram as orientações de acordo com a tua vontade, façam e que o teu nome venha a ser glorificado através das suas vidas. Pai, quero nesse momento apresentar a ti o presbítero Naldo, pessoa nossa, pessoa que está no teu coração, pessoa que também está em nosso coração. Essa família abençoada, irmã Rosângela, irmã Rayane, irmã Ravane, irmã Rauan, irmã Lete, minha sogra, enfim, todos que fazem parte dessa família. Te apresento o presbítero Naldo, restaura a saúde do teu filho e dá a ele uma noite de paz, uma noite guardada e abençoada por ti. Que ele se deite, que ele durma e quando ele se acordar, diga, foi o Senhor que fez isso. Amém. Por isso eu estou feliz. Amém? Amém. Em nome Jesus. de Jesus, amém e amém. Amém. Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Paz, Fica na Senhor. paz todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Na paz.